Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, do verso 8 ao verso de número 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos orar novamente? Deus, fale conosco nessa noite, nos dê graça para compreendermos a Tua palavra e transforme o nosso coração a partir da Escritura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos olhar sobre o seguinte tema: a fé que obedece, peregrina e espera. A fé que obedece, peregrina e espera. Nós encontramos aqui em Hebreus 11 a definição de fé logo no início, do verso 1 ao verso 3. Depois nós encontramos uma série de personagens que servem como aplicações de como que a fé age no dia a dia. Uma vez que a fé é o que é, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, mas o que é possível fazer através da fé? E aí a gente viu alguns personagens, em Hebreus 11 aparecerão vários personagens. Nos primeiros 3 sermões que nós olhamos aqui, nós vimos personagens de uma era antes do dilúvio, ou até o momento do dilúvio, que foi, por exemplo, Abel, Enoque e Noé, que foi o personagem salvo naquele episódio do dilúvio. A partir de agora, nós entramos em personagens que eram muito conhecidos, não apenas na história universal, mas no sentido da história da nação de Israel, propriamente dito. A partir do personagem de hoje, que é Abraão, agora você entra naquele povo bem específico que Deus chama, e começa a trabalhar a partir deles. E é muito importante esse início aqui com Abraão, porque Abraão, de fato, é aquele que se torna o pai da nação de Israel. Ele é conhecido exatamente como o pai da fé. E lembra que, em última instância, o autor que escreve Hebreus, ele está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo, então eram descendentes de sangue de Abraão, tinham convertido ao cristianismo, mas diante das lutas, das aflições, das dificuldades, muitos deles estavam abandonando a fé que eles tinham aderido ao cristianismo e voltando para as práticas do judaísmo, voltando para as práticas das leis, por exemplo, de Moisés. E é nesse contexto que o autor escreve para dizer para eles que a verdadeira fé não pode retroceder. A verdadeira fé tem que caminhar sabendo que está muito perto de alcançar as promessas que Deus disse. E aí então ele define fé, apresenta personagens importantes que viveram pela fé. Imagine um judeu convertido ao cristianismo e agora está querendo voltar ao judaísmo. Lê que pela fé é que Abraão fez o que fez. Não foi pelas obras da lei, não foi pelas coisas nele, mas por aquilo que ele creu. É um grande combustível para que eles possam olhar e dizer, de fato, nunca foi pelas obras. A religião judaica que se voltou para um legalismo e uma confiança em si própria, não é a fé dos nossos pais. A fé de Abraão era uma fé que voltava-se para uma promessa grandiosa. E é por isso que nós vamos olhar. E Abraão é um personagem que ocupa um espaço grande no relato da história bíblica. Quando você pega o livro de Gênesis, por exemplo, a vida de Abraão ocupa grande parte do livro de Gênesis. E aqui também no texto de Hebreus, de certa forma, Abraão e as pessoas bem próximas a ele, como Isaque, Jacó, a Sara, José, vai ocupar aí do verso 8 até o verso 22. Então são várias implicações da fé que Abraão tem e como que isso impactou a vida dele. Por isso que eu quis nessa noite olhar com você apenas 3 versos. Se Deus permitir, nós iremos olhar as demais coisas que aconteceram na vida de Abraão,
pela fé. Lembrando que nós não vamos fazer uma exposição sobre Abraão. É simplesmente em Hebreus algumas coisas da fé deles. Até porque se você olhar o canal da nossa igreja, você tem lá uma série toda em Gênesis. E aí você pode desfrutar, se você quiser, de mensagens sobre toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas da fé de Abraão. 3 aspectos. A fé fez Abraão obedecer, fez Abraão peregrinar e fez Abraão ter esperança. Que eu e você possamos também, pela fé, obedecer a Deus, pela fé, peregrinar em terra alheia e termos esperança de uma cidade eterna. Vamos olhar então a primeira lição? A fé que obedece. O texto começa assim, olha lá o capítulo 11, verso 8. Vamos juntos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Perceba que a fé verdadeira é uma fé que obedece a um chamado. O chamado de Deus nos visita, nos alcança no poço da idolatria, por exemplo. Na abertura do culto nós fizemos questão de ler Josué. E Josué reúne os israelitas e diz para eles: vocês sabem que no passado os pais de vocês, e aí ele cita o pai de Abraão, ele diz: você sabe que eles adoraram outros deuses, além do Eufrates. Mas Deus separou Abraão de lá, Deus tirou ele de lá. E agora vocês é um novo povo, que tem uma crença no verdadeiro Deus. Então o chamado de Deus que veio para Abraão, quando Abraão ouviu aquela voz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Não pensa você que Abraão era alguém que era muito temente ao Deus verdadeiro. Abraão estava também envolvido com as idolatrias da casa dos seus pais. A região em que Abraão viveu, Arã e depois Ur, eram regiões onde se adorava, por exemplo, a Deus Lua. Você tinha inclusive um zigurate dedicada ao Deus Namu, que era o nome do Deus voltado para esse aspecto da relação com a Lua, como sendo uma das divindades. Segundo os estudiosos, a religião em volta aí de Ur dos caldeus tinha inclusive sacrifícios humanos. Então assim, era uma religião bem terrível. Era um momento de grandes trevas. Abraão tem um chamado que é capaz de retirar ele de um poço de idolatria e torná-lo alguém diferente. Nós precisamos entender que a fé é uma resposta que nós damos a partir de algo que Deus gera em nós mesmos. A fé é um dom que Deus nos deu e nós respondemos a um chamado de Deus. E o chamado de Deus vem quando a nossa condição é de terrível, de distanciamento, de afastamento das coisas do Senhor. Naturalmente que Abraão, como um dos que veio da descendência de Sem, que foi um dos descendentes de Noé, também ouviu sobre o tal Deus que preservou de um dilúvio. Mas a fé foi mesclada e se tornando politeísta. Porque a tendência do ser humano é incorporar a cultura ao seu derredor e facilmente abrir mão daquilo que ele foi formado e aderindo às crenças ao seu derredor. Isso se deu com a família de Abraão. Por isso que Deus o resgata do poço da idolatria. E essa é a minha primeira lição. A fé que obedece ao chamado de Deus. Irmãos, tem decisões na vida que viram a nossa vida de cabeça para baixo, ou de pernas para o ar. Tem esses dois ditados, que é da mesma coisa. Tem decisões na vida que mudam drasticamente, e essa aqui é uma delas. Pensa você vivendo em um local onde você está bem estruturado, você tem família, você tem amigos, você tem posse. Abraão era um homem muito rico, respeitado pela sociedade da época, tinha seus negócios,
E de repente Deus o chama para sair e romper laços que ele tem e ingressar numa jornada que Deus vai conduzi-lo. É isso que está se dando na vida dele. Quantas coisas ele vai ter que romper, quantas práticas que ele está acostumado, quantas pessoas com quem ele tanto conviveu e agora não verá mais a face. Lembra que a gente está falando de um mundo em que locomoção não é tão fácil assim. Sair de onde ele está não significa que daqui a qualquer momento ele pega um avião e volta e está lá de novo. Não. Para muitos ele nunca mais vai ver. E é isso que ele faz. Ele ouve o chamado e vai. E talvez se ele estivesse dizendo assim, tá, pastor, talvez Deus apresentou para ele um belo projeto de garantias absolutas de como seriam as coisas para onde ele estava indo. O texto faz questão de dizer para nós que não. Dá uma olhadinha em Hebreus de novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, vamos juntos? A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Aonde ia? Ele partiu sem saber para onde ia. Deus não revelou a Abraão o destino dessa terra que ele havia chamado. Ele disse para Abraão que daria uma terra. Ele disse para Abraão que daria descendência, que faria dele uma nação. Onde? Deus disse, você vai saber, à medida que você for. Muitas vezes nós queremos ter uma fé que quer explicações de todas as coisas. E essa é uma definição contrária à fé. A fé não nos dá explicações de tudo do que vai ser. Porque se tiver tudo isso bem detalhado, então não é muito fé. Abraão vai sem ter um mapa, sem saber o ponto de destino. Mas o que ele tem? A convicção de quem o chamou. Se ele não tem um mapa da jornada, ele tem a convicção do caráter de quem o chamou. E as promessas de quem o chamou. E é isso que vai fazer toda a diferença para um ato de obediência. Nós precisamos obedecer ao chamado de Deus na nossa vida, sem que nós saibamos os detalhes da história, mas por causa daquele que faz o chamado sobre nós. Essa é a grande ato de Abraão pela fé. Pela fé ele ingressa numa viagem sem saber para onde Deus o levaria. Mas ele conhecia Deus. Muitos de nós, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo aquilo que as pessoas dizem da boa ingenuidade, num certo sentido, né? Você pega o seu filho e diz para ele, vamos fazer um passeio. A maior parte deles entra com você no carro, sem querer saber os detalhes da estrada. Sem querer saber onde a gente vai parar, quais são as paradas até lá, será que a estrada é boa? Por que isso acontece? Porque eles nos conhecem, eles confiam na gente. Tanto é que a maioria deles não vai fazer isso com um estranho chegando para ele. Perceba, o que existe é um ato de acreditar em quem o está chamando para viver aquilo. À medida que a gente cresce, a gente começa a duvidar. E é evidente que de muitas pessoas, da vida, a gente tem que ter várias dúvidas mesmo. Mas quantas vezes nós perdemos essa, entre aspas, ingenuidade na nossa relação com Deus? E é por isso que Jesus disse, aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Esse é um chamado de fé, de Deus dizendo para você, entra, vamos comigo na viagem. E Abraão vai. Como eu disse, mudanças drásticas. Mudanças de sonho, de projeto, de planejamento. E deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas decisões nossas em relação a Cristo, que mudam as nossas vidas,
e faz a gente abrir mão de inúmeros projetos. Inúmeros planos pessoais acabam tendo que ficar para trás, porque são incompatíveis com a nova chamada de Deus na nossa vida. Se Deus chamasse você, você abriria mão do que você tem para ouvir a voz dele? Muitos dos chamados de Deus para nós não mudam muitas coisas nossas, mas muitos chamados mudam. E o chamado para seguir a Cristo faz com que eu e você neguemos a nós mesmos. Jesus chegou a dizer: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que Jesus várias vezes levou os seus ouvintes a pensar no custo de seguir a Ele. Certa feita alguém disse para Jesus: segui-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus disse: olha, as raposas têm seus lugares, os pássaros os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Perceba, Jesus está dizendo para a pessoa: você tem certeza do que você está dizendo? Então essa é a primeira lição, uma fé que obedece. Deus chama, Abraão sai. E a ideia aqui no texto, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, é a ideia assim de simultâneo. Enquanto ele ouvia o chamado, ele sai e vai. Talvez você precisa nessa noite definir, abrir mão de algumas coisas, por causa de um chamado de Deus na sua vida, que muda você. Segunda lição que eu quero olhar com você: a fé que persevera na peregrinação. A fé não simplesmente é um ato que nós, ao crermos, exige de nós a obediência de abandonar e ingressar numa nova vida, mas a fé também nos sustenta na peregrinação da jornada. Porque dá uma olhada no verso 9. Pela fé, vamos juntos? Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Preste atenção nisso. A ideia da expressão pela fé é que ele peregrinou. O que nós encontramos aqui é um paradoxo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Deus prometeu para Abraão: Abraão, vai e eu vou te dar uma terra. Quando ele chega, Deus diz: é aqui. E ele chega em Canaã. Mas a terra tem moradores. Deus não deu uma terra deserta para ele. Deus não deu uma terra sem alguém que antes habitasse lá. E a experiência de Abraão não vai ser aquilo que ele esperava, de chegar e construir pronto. Não, a experiência dele é chegar e ter que peregrinar pela terra. Andar de lugar por lugar, com tendas e mais tendas sendo montadas. Abraão não firma residência fixa, definitiva em um lugar da terra. Se você perguntasse onde Abraão foi morar em Canaã, Canaã tem vários lugares. É hoje o que é Israel. Em vários daqueles lugares. Ele ficava um tempo em um lugar, ia para outro, ia para outro, ia para outro, e ele estava peregrinando. E o texto faz questão de dizer para nós, dá uma olhadinha. Pela fé peregrinou na terra da promessa, vamos juntos? Como em terra alheia. Ele estava pisando na terra que seria dele, mas naquele dia a terra não era dele. Percebe? Esse é o paradoxo. É a terra que é dele, mas agora não é dele ainda. E ele tem que peregrinar. Ele tem que viver em volta de pessoas que se julga o dono da terra, quando Deus diz para Abraão: eu vou te dar a terra. Perceba o paradoxo que nós também vivemos, irmãos. Nós que somos como filhos de Abraão pela fé, nós temos promessas de Deus, mas nós vivemos no paradoxo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. Nós peregrinamos na terra da promessa, mas como sendo uma terra alheia de certa forma. Não uma terra nossa agora, mas prometida que será nossa.
Daí se cunhou uma expressão na teologia, que é já e ainda não. Essa é uma expressão para a área da escatologia, onde Jesus conquistou inúmeras coisas. Então nós já temos o direito dessas coisas, mas ainda não a temos, ou não a desfrutamos dela no presente, embora já seja nossa. Por exemplo, nós já temos o nosso estado de justificado diante de Deus. Nós já somos justos. Mas ainda nós pecamos. Nós peregrinamos num certo sentido entre um estado de perfeição absoluta que nós teremos, mas por enquanto em um corpo alheio a isso. Com um coração meio que alheio a isso. Ainda nós fazemos isso, entre o já e o ainda não. E o que é que nos faz continuar nessa jornada? A fé. É isso que o texto está dizendo, é pela fé que Abraão continuou. É pela fé que ele armava uma tenda, e depois desarmava a tenda, armava em outro lugar. Abraão teve que fazer toda essa jornada, e o texto diz aí, juntamente com Isaac, depois Jacó. Então perceba a ideia de que os seus descendentes, os 3 descendência próxima, viveram a mesma realidade de ter que peregrinar numa posse que já era deles, mas que ainda não podia viver. O que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Qual que era o fato para Abraão? Essa terra pertence a mim e aos meus descendentes. Qual que é a realidade do momento? Pertence aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos jebuseus. Ao ponto de quando morre a esposa de Abraão, Sara, ele não tem nenhum lugar para sepultar a esposa dele. Ele precisa ir lá e comprar um pedacinho de campo em Macpela, e aí sim ele pode sepultar a sua morta. Definitivamente a gente diria que Sara e Abraão não tinham onde cair mortos. Mas era tudo deles. É a terra prometida. E perceba o quanto que isso, se não for bem compreendido, tira a paz do coração. Porque isso pode acontecer conosco. A Bíblia diz que nós herdaremos um mundo. Mas a maioria de nós passamos dificuldades. A Bíblia diz que nós teremos um corpo que não morre, mas a maioria de nós talvez precisa tomar remédio para a dor. Já e ainda não. Perceba, você está peregrinando, e é a fé que faz você viver, jornada por jornada, até a concretização da promessa. E perceba que isso gerou em Abraão alguns momentos de crise, como gera em nós. Teve um dia que houve fome lá, e Abraão, foi para o Egito, e Deus teve que ir lá, buscá-lo através de um ato disciplinar, e várias coisas que se deram no Egito, e aí volta Abraão para a terra prometida. Teve um dia que Deus falou com Abraão, e Abraão disse: o que adianta eu herdar isso aqui, se eu não tenho nem filho para ter essas coisas? Nós vivemos crises entre o já e ainda não. E é nessas horas que você precisa ir para a voz do Deus que o chamou no início da história. Quem encoraja Abraão nos momentos de desânimo é o Deus que apareceu para ele em Ur dos Caldeus. O Deus que te tirou lá, te resgatou do império das trevas, te prometeu essas coisas grandiosas que nós sabemos que Ele fez para nós. Quando eu e você estivermos em crise, é nele que a gente tem que voltar, para sermos revigorados. Isso se dá com a escritura, com a pregação, com o culto ao Senhor. E você é relembrado do dia inicial em que a voz entrou no seu coração, e você virou totalmente a sua vida. E agora então você pode recobrar as forças e continuar peregrinando.
Teve um dia que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sua descendência vai ter que ser escrava ainda um tempo. Aproximadamente 400 anos. E depois eles vão voltar para cá. E aí sim eles vão herdar essa terra. Até lá, todos eles vão simplesmente peregrinar. Mas a terra já é sua. Mas você não pode desfrutar dela. Eu e você, como eu disse, precisamos estar atento a isso. E isso vai nos colocar, irmãos, em uma vida contracultural. Porque Abraão teve que estar em um ambiente que era politeísta. Não pensa que lá em Ur dos Caldeus era politeísta e agora Canaã estava fácil. Estava não. Não tinha ninguém em Canaã que adorava o Deus de Abraão. Deus vai trazer depois um homem chamado Melquisedeque para uma experiência religiosa com ele. Abraão não tinha muitas pessoas com quem podia ser encorajado. Ele era a luz no meio das trevas. Ele era monoteísta, eles eram politeístas. Ele tinha princípio, os de Canaã não tinham princípio. E ele estava peregrinando nessa terra. Assim como eu e você. Enquanto a promessa não se concretiza, nós estaremos caminhando, convivendo, sendo hostilizados por uma cultura contrária à nossa fé. Mas pela fé, a gente peregrina. Mas eu gostaria de terminar com a terceira lição. 3 coisas da fé de Abraão nessa noite. Primeiro, a fé obedece ao chamado. Segundo, a fé que persevera na peregrinação. Terceira e última lição, a fé que espera é a fé que vislumbra a cidade eterna. Olha o verso 10. O que fez esse homem viver em tendas, sendo ele o herdeiro de toda aquela terra? Olha o verso de número 10. Vamos juntos? Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja o contraste, tenda com cidade. Abraão vivia em tendas, mas aguardava uma cidade que tem fundamentos eternos. E já existiam cidades naquela época. Lembra que um homem da família de Abraão estava convivendo com ele, houve uma briga entre os pastores, as lideranças das ovelhas, dos gados. E aí então Abraão diz: Ló, escolhe para onde você quer ir, e eu vou para outra parte. Ló ergue os olhos, e Ló vê as campinas que vão indo, e chega lá em Sodoma e Gomorra, uma cidade. E Ló vai armando a tenda, peregrinando, até chegar em Sodoma e Gomorra. E daqui um dia ele estava dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. O que faz um homem como Abraão abrir mão de uma escolha pensando em si? O texto lá diz que ele olha para cima e Deus diz para ele: eu vou te dar uma terra. Abraão tinha uma convicção de que as tendas em que ele habitava não era o destino final. Deus tinha uma cidade preparada para ele, onde Deus é o arquiteto e o edificador. A ideia de Deus é aquele que planeja e constrói. Qualquer um que constrói uma casa com projetos, sabe que vira e mexe, você diz: calma aí, liga para a arquiteta. E aí o construtor e a arquiteta precisam bater um papo. Porque uma coisa é no papel, outra coisa é na hora de executar. A cidade que nós aguardamos e que Abraão aguardava, Deus era o arquiteto e Deus era o edificador dela. Essa convicção, esse contraste entre tendas e a grande cidade que Deus tinha prometido, era exatamente o combustível que fez Abraão peregrinar na terra prometida. E eu e você não podemos perder isso de vista. Quando você lê Gênesis simplesmente pela história em si,
Talvez você ache que Abraão era alguém que estava simplesmente acreditando num pedaço de terra de Israel, terra física. Não, é mais que isso. Abraão estava aguardando uma cidade que desceria do céu para ele. É isso que Hebreus diz para nós. Isso é fé. Isso é fé. Lembra de Romanos 8? Que nós lemos? Porque eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós no futuro. Isso é fé. Tempo presente, sofrimento. Olhar no futuro, glória a ser revelada em nós. Tempo presente de Abraão. Cidades como Sodoma e Gomorra, povo com as suas terras e ele com uma tenda. O futuro a ser revelado, uma cidade que desceria para ele, cujo Deus mesmo estava preparando. É por isso que o texto faz questão de dizer para nós mais à frente, dá uma olhada em Hebreus 11, que durante toda essa jornada de Abraão, olha o verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, vamos juntos? E saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O quanto que o seu coração está colocado nas coisas deste mundo. Não é ruim desfrutar das coisas deste mundo. As coisas válidas, as coisas justas. Mas o quanto que o nosso coração está vivendo mergulhado nisso. Esquecendo da cidade que Deus tem preparado. Por melhor que seja a sua terra física aqui, por melhor que seja a sua casa aqui, por melhor que seja o seu emprego aqui, o que Deus tem preparado é infinitamente mais. A cidade que Deus tem é infinitamente mais grandiosa. E perceba uma coisa que movia o coração de Abraão. Deus não estava preparando uma casa para ele só. Deus estava preparando o quê? Uma cidade. Se é uma cidade, não é um lugar para Abraão viver sozinho. Existe uma vida social. O que Abraão aguardava é uma cidade onde ele e os seus descendentes viveriam para todos os sempre. Aliás, não foi isso que Deus prometeu a Abraão? Vou fazer de você uma nação. Abraão aguardava o que eu e você aguardamos. Um lugar que Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e receberei, para que onde você esteja, eu esteja também. Mas não é só você e Jesus. É você e todos os verdadeiros filhos de Deus. É uma cidade. Que Deus é o edificador, que Deus é o construtor, que Deus disse, eis que eu faço novas todas as coisas. De pessoas que Deus chamou e foi retirado de um poço de idolatria, e durante algum tempo peregrinou aqui. Alguns tombaram, morreram aqui, e diziam como Abraão, somos peregrinos, estrangeiros, estamos aguardando a verdadeira pátria. E a cidade que desce, onde todos os verdadeiros filhos de Deus vão habitar nela. Essa tem que ser a minha, a sua convicção. Pela fé a gente recebe o chamado e obedece. Pela fé a gente peregrina. E pela fé a gente tem esperança de algo além do que os olhos podem ver. Você vive baseado naquilo que os seus olhos veem? Ou baseado nas promessas que Deus tem para você? Eu quero terminar pedindo você para abrir em Apocalipse, capítulo 21. Abra por gentileza em Apocalipse 21. Teve outra pessoa que viu um pouco dessa cidade, e também num momento muito difícil, quando ele estava preso numa ilha, na ilha de Patmos. E o nome dessa pessoa é João.
Abra lá em Apocalipse 21. Olha a partir do verso 9. E eu quero convidá-lo a ler comigo. É um texto longo mesmo. Mas eu quero que você veja que, naturalmente, na linguagem simbólica aqui, de João, de Apocalipse, mas é essa cidade que Abraão visualizava, enquanto peregrinava. Não era Sodoma, não era Gomorra, era essa cidade. Olha lá o verso de número 9. Vamos juntos? Não, eu vou ler o 9, depois a gente começa junto a partir do 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo... Então João estava preso na ilha de Pátimo, e ele teve uma série de visões, e agora ele diz: vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Vamos juntos? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sob eixos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O fundamento da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sadônio, o sexto de sádio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topazo, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Continuemos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa foi a cidade que Abraão viu. Como eu disse, aqui é uma figura de linguagem, de muitas coisas preciosas, para a gente ter ideia de uma beleza tão grande. O que é essa cidade, perto de Sodoma e Gomorra? É nada. Sodoma e Gomorra é nada perto disso. O que é essa cidade perto de hoje, das grandes cidades do mundo da época? Nova York, São Paulo, Colatina também. Paris, lugares. Eu e você estamos peregrinando numa tendinha. Nossa casa é uma pequena tenda. Tem gente com grandes coisas ao redor. Mas aqueles que não estão em Cristo não têm essa cidade preparada para eles. E nós temos. É isso que nós devemos olhar, para nós continuarmos peregrinando. A minha pergunta para você é: o que é que a fé vai fazer na sua vida? Quais decisões você toma baseado na fé? Abraão abriu mão de tudo e ingressou numa jornada. O quanto que a fé vai fortalecer você na peregrinação? E onde estão os seus olhos enquanto você habita em tendas? Nessa cidade? João, quando foi encorajado, ele estava numa ilha de Pátimo, mas ele viu o fim da história. Isso encheu de esperança. Conta-se que um missionário estava em um dos navios chegando em Nova York, e junto, no mesmo navio, tinha um dos presidentes americanos, Roosevelt. E naquela jornada, o missionário tinha ficado muitos anos num campo missionário e agora estava voltando para Nova York. E o presidente americano que estava voltando, tinha lá uma grande comitiva, pessoas aguardando. E aí desce o missionário, num cantinho lá, e vê aquela multidão em volta, aguardando o presidente também descer. E a tristeza bateu no coração dele, porque não tinha ninguém da igreja foi lá receber o missionário, tadinho. E aí, de repente, uma voz no coração dele ecoou: calma, Henry, você ainda não chegou em casa. Você só voltou para Nova York. A cidade ainda não chegou. Talvez as suas frustrações na jornada é porque você ainda acha que você vai herdar tudo aqui. Vai não. Você vai só peregrinar. As promessas de Deus, boa parte delas é para o daqui além, que é quando Ele voltar. Vamos orar? Oh Deus, nós somos privilegiados de ter ouvido um chamado primeiro que nos converteu, que nos mudou em termos de onde nós depositávamos a nossa fé. Um chamado para muitos de nós que redirecionou até mesmo ministérios, profissões. Quantos de nós, ó Deus, precisamos abrir mão de coisas lucrativas aqui neste mundo, mas que desonrava o Teu nome. E dia a dia, muitos de nós temos aberto mão disso, para que o Teu nome seja glorificado no nosso chamado. Deus, peregrinar enquanto as coisas caminham não é fácil. Viver no abismo entre o já e ainda não é fácil. Mas pela fé nós podemos ver o que é invisível e se apropriar de conquistas tão grandiosas que o Teu Filho fez. Obrigado porque essa cidade aqui descrita, nós entramos de cabeça erguida, porque as nossas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Louvamos o Teu nome, porque assim como o Senhor sustentou Abraão,
o Senhor há de nos sustentar na nossa fraqueza enquanto nós peregrinamos. Abençoe o teu povo que está aqui, ó Deus. Dê coragem para que pessoas que precisam tomar decisões, abrir mão e romper coisas, façam isso pela fé, sabendo que há coisa maior, melhor, reservada para aqueles que estão caminhando contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém.